Olá, paróquia São José Vespasiano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, a mais um momento de partilha entre a gente. E nós estamos agora encerrando o mês missionário. Mas aí você pergunta, mas irmão Fabrício, nós já estamos em novembro, já encerrou o mês da missão, né? Bom, como a gente começou a nossa programação devido à novena de Nossa Senhora Aparecida um pouquinho depois, para que a gente visse bem a novena, então a gente acabou entrando um pouquinho em novembro, mas é só hoje, tá? Porque a partir da semana que vem tem muita novidade aqui no nosso canal, tá bom? Então, hoje, como eu falei, encerrando esse mês da missão, nós vamos partilhar sobre um assunto muito interessante e que precisa de um pouquinho de atenção, mas não é difícil. Estou prestando atenção porque ele é muito importante para a nossa missão na igreja. Bom, nós vamos falar hoje sobre a comunicação do missionário. Aí você pergunta, irmão, vai falar o quê? Dos meios de comunicação agora? Tá? Vai falar de rede social, vai falar de smartphone, né, do celular lá. Não vou falar de nada de tecnologia, de nada de rede, de nada dessas novas vias de comunicação. Quando a gente fala de comunicação missionária, a gente tem primeiro que entender uma coisa. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 40, Jesus diz assim: quem vos recebe, recebe a mim. Ou seja, aqui está o fundamento da comunicação do missionário. Bom, por quê? Porque ao fazer uma missão, seja ela, né, com as visitas que nós fazemos, né, no período que podíamos, seja pelas vias das redes sociais, pelo telefone, enfim, pelos meios de comunicação que nos for possível, a gente vai comunicar, né, uma mensagem para as pessoas. Só que é interessante que essa mensagem não é uma coisa, não é uma mera imagem, e não é uma imagem, uma mensagem como as outras muitas mensagens de quem quer vender alguma coisa, de quem quer vender um livro, de quem quer vender um produto. Não. A mensagem, o que nós vamos comunicar não é um produto e não é qualquer coisa, mas é uma pessoa. Como Jesus diz, quem recebe o missionário recebe a ele mesmo. Então, o missionário comunica Jesus Cristo. Nós falamos de uma pessoa, tá? Mas Jesus é pessoa sim. A doutrina da nossa igreja, a teologia diz que Jesus é Deus e homem. E se ele é homem, ele é uma pessoa. Além dele ser dessa questão das duas naturezas, né, como a teologia fala, natureza humana e natureza divina, nós precisamos entender que Jesus, enquanto homem, ele fala, ele se comunica, ele se autocomunica, porque ele está falando dele mesmo e, consequentemente, ele fala do Pai. Ao falar dele mesmo, ele não está simplesmente se colocando no centro, mas, né, da revelação, porque ele está. Mas ele, ao falar dele mesmo, ele comunica o Pai, porque eles vivem uma relação de profunda união. E é isso que nós comunicamos. Essa relação profunda de união, que não é só o Pai e o Filho, mas é também o Espírito, essa relação trinitária, é o que move a nossa fé. E é essa fé que nós comunicamos. A fé em um Deus que se faz pessoa para falar para as pessoas. É interessante que no Antigo Testamento, Deus fala através de várias mediações, né? Quando ele quer falar para Moisés primeiro, ele faz isso através da sarça ardente, né? No meio da sarça que Moisés vê Deus. Com vários profetas, ele vai falando através de anjos, de visões, tá? E para o povo, ele falou através desses profetas. Tinha sempre alguém que falava sobre Deus, alguém especial. E no processo, né, da revelação
nessa crescente, porque isso é a revelação divina de que nós estamos falando, essa revelação chega no ápice, que é o próprio Deus se revelando. Mas ele não se revela de uma forma qualquer. Ele se revela como ser humano, como cada um de nós. Lá em Filipenses 2, dos versículos 5 ao 11, Paulo fala, ele expressa nessa carta a famosa kenosis de Jesus Cristo, o esvaziamento que ele faz. Jesus, ele se faz homem para revelar o amor de Deus por nós, mas também para nos dizer o quanto é possível nós, como seres humanos, estarmos unidos a Deus. Muitas pessoas acham que o fato de Jesus também ser Deus deixou ele vivendo mais fácil. Não é mais fácil porque ele é Deus, não. Quando ele experimenta a condição divina, ele experimenta a limitação, a fraqueza, entendeu? Jesus poderia muito bem ser e foi tentado, mas ele, como homem, mas também por ser um homem fiel a Deus, venceu as tentações. Então, é essa mensagem que nós comunicamos, de que a nossa fé é a fé numa pessoa. Essa pessoa, ela é uma pessoa totalmente unida ao Pai, que age no Espírito Santo, revelando esse Pai. E quem é esse Pai? É um Deus totalmente amoroso. Ele é um Deus que nos acolhe. Ele é um Deus que nos ama. Não é à toa que nós colocamos hoje aqui o ícone do bom pastor. Essa é uma das imagens mais caras de Deus dentro da história de Israel. Uma parte do povo tinha uma experiência de ter a vida de pastor. Eles eram pastores, Cuidavam das ovelhas e sabem o total cuidado que o pastor tem que ter com as suas ovelhas. Muitas vezes, de carregar nos ombros, de ir atrás daquela que é fujona, como Jesus fala lá no Evangelho de João, o quanto ele precisa ser cuidador. Quando nós nos comunicamos na missão, nós não precisamos falar de outra coisa que não seja dessa pessoa, que é Jesus Cristo. Muitas vezes, e isso é um grande perigo dentro da nossa missão, nós confundimos um pouco as coisas e atropelamos. A gente quer falar muito do que pode, que não pode, que ser cristão é isso e aquilo. Não é bem isso que nós precisamos comunicar de início. Nossa primeira grande comunicação é a pessoa de Jesus. E se é uma pessoa que nós conhecemos na intimidade. Como é que a gente conhece uma pessoa? Quando a gente se relaciona com ela. Você apresenta essa pessoa para Jesus, e Jesus para essa pessoa, e aí eles vão construir uma relação. É como a gente apresenta um amigo. Alguns amigos que eu tenho foram apresentados por outros amigos. Eles, esse amigo me apresentou esse outro amigo. A relação que eu construí com esse amigo já não depende mais desse amigo que me apresentou, que nos apresentou. É assim que a gente precisa agir na nossa missão. Não é que a gente deixe para lá, já falei, vou deixar para lá. Porque nós, hoje, somos esses mediadores. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento Deus falou por meio de anjos, por meio da natureza, de fenômenos, falou pelos profetas. No ápice da revelação, ele falou através de Jesus. E hoje, ele fala, e Jesus fala através de nós. Então, para que duas pessoas se encontrem, a pessoa de Jesus e o nosso irmão, nós precisamos apresentá-lo. É isso que nós devemos comunicar, fazer com que as pessoas tenham esse encontro, o encontro com esse Deus, bom pastor, amoroso, manso e humilde. Nós não precisamos, de início, pregar leis, colocar a doutrina. Nós precisamos, antes de tudo, levar as pessoas a terem uma experiência com Deus. Uma experiência com a palavra, eu estou apontando para cá porque minha Bíblia está aqui,
tá bom? Numa mesinha que você não vê. E com essa pessoa de Jesus que age no mundo e age através de nós. Tem um teólogo alemão, chamado Karl Rahner. Olha aí, gente, esse nome aí, ó, em alemão, tá bom? Ele fala que o ser humano, ele é o grande revelador hoje de Deus. Deus, porque assim, se Jesus se faz pessoa, é para dizer que nós somos capazes de revelar Deus. Se Deus se fez humano, é no humano que o divino se revela. De todas as obras da criação, a mais plena, a mais capaz de revelar Deus, somos nós, os seres humanos. Mas aí você desiste, irmão. Nós, com tanta maldade que a gente faz, para você perceber o quanto esse Deus, ele é bom, tá? O quanto ele é amoroso. Porque, apesar de todos os nossos malfeitos, ele acredita em nós. E espera de nós esse anúncio, que nós sejamos anunciadores do seu perfeito amor, que nós sejamos propagadores da sua imagem, tá bom? Por isso é muito importante pensar a nossa comunicação, pensar que Jesus comunica ele mesmo, que está íntimo com o Pai, na ação do Espírito. E quando eu vou a uma missão, é esse Jesus que eu tenho que comunicar, porque ele está em mim. E eu repito, nós não precisamos falar de muitas coisas. O Papa Francisco tem dito que nós não precisamos de uma evangelização de autopromoção. Não vamos fazer propaganda de nós, vamos falar do que é essencial. Nós não precisamos convencer as pessoas, nós precisamos levar elas a terem uma experiência com a palavra de Deus. E que coisa linda é ter essa experiência com a palavra que se faz vida aonde? Nas nossas vidas. Não é à toa que na outra formação nós falávamos sobre o aspecto missionário da Eucaristia. Por quê? Porque eu, em comunhão com Jesus, me torno um outro Jesus que é revelado para o meu irmão. Certo? Então, esse é o processo de comunicação. Nós comunicamos uma pessoa, essa pessoa é amor, ela quer nos amar, ela quer entrar em intimidade conosco, e nesse processo de intimidade, aí sim, ele vai convertendo a nossa vida, nos transformando em quem ele quer, não porque Deus vai nos dominar, no sentido de nos deixar sem liberdade, como algumas pessoas dizem. Pelo contrário, ele planifica em nós o seu amor e nos transforma em amor. Sem julgamento, a gente precisa dizer que o mundo ele está em um lugar perigoso, armado, difícil, porque nós esquecemos de nos relacionar com Deus. Muitas vezes nós falamos das coisas de Deus, nós falamos de coisas que Deus não quer ou não deseja e esquecemos de falar dele. Nós esquecemos de falar do seu amor. Por isso, eu como cristão sou missionário, você como cristão é também missionário. Você mulher, homem, criança, todo cristão batizado é um missionário. Nós precisamos comunicar o amor, comunicar Jesus. A nossa comunicação é uma comunicação amorosa. Se Deus nos ama, é o amor que nós devemos comunicar. Não importa para quem seja. Todo filho de Deus é um filho amado. Tá bom? Agora, claro, existem algumas questões que nos fazem amadurecer essa experiência com essa pessoa. Uma delas é a vida de oração, mas não dá para falar agora porque esse vídeo está ficando muito longo. Eu acho que nós temos muito o que pensar com o que nós falamos. Portanto, eu convido você, a partir da próxima quarta-feira, fazer conosco um caminho de oração. É isso aí, nós estamos iniciando um novo processo, uma nova live, todas as quartas e sextas-feiras, às 9h30 da noite, a partir do dia 11, para que a gente possa trilhar esse novo caminho de oração, para que a gente seja, de fato, íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom?
E claro, como sempre, eu peço que você comenta aqui no vídeo, compartilha ele, tá bom? Se você chegou aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreve, tá bom? Um grande abraço, uma boa missão para todos nós. É importante pensar isso, a nossa vida é uma vida de missão, porque como pessoas, nós somos de Deus, pessoas amadas, queridas por esse bom pastor, tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente se vê.